Bem, gente, vamos voltar aqui para a gente finalizar o pensamento do Max Weber, tá? E definir o que é a ação social para o Weber, tá? Para que vocês possam entender da melhor maneira possível, ok? Então, a ação é definida por Max Weber como toda conduta humana, ato, omissão, permissão, tá? Dotada de um significado subjetivo, tá? Dado por quem a executa e que orienta a ação. Tá? Vamos repetir, ok? A ação é definida por Max Weber como toda conduta humana, ato, omissão ou permissão, dotada de um significado subjetivo, dado por quem a executa e que orienta essa ação. Quando tal orientação tem em vista a ação passada, presente ou futura de outro ou de outros agentes que podem ser individualizados e conhecidos, ou uma de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos, o público, né, a audiência de um programa, né, a família do agente, etc., a ação passa a ser definida como social. Então, a ação social é justamente essa definição dada por Max Weber. A sociologia é, para Max Weber, a ciência que pretende entender, interpretando a ação social, para dessa maneira explicá-la casualmente em seu desenvolvimento e efeitos, observando suas regularidades, as quais se expressam na forma de usos, costumes ou situações de interesse, e embora a sociologia tenha a ver somente com a ação social, sem embargo, para o tipo de sociologia que o autor propõe, ela é o dado central constitutivo, ok? Então, a sociologia para Max Weber, ela pretende entender e interpretar essa ação social, tá? E, consequentemente, né, entender os seus efeitos, né, e o seu desenvolvimento. Tá? A explicação sociológica busca compreender e interpretar o sentido, o desenvolvimento e os efeitos da conduta de um ou mais indivíduos referida a outro ou outros. Ou seja, a ação social não se propõe a julgar a validade de tais atos, nem a compreender o agente enquanto pessoa. Tá? Compreender uma ação é captar e interpretar sua conexão de sentido, que será mais ou menos evidente para o sociólogo. Em suma, a ação compreensível é a ação com sentido. Tá? E aí a gente vai, mais adiante, ver os tipos puros de ação e ação social, segundo Max Weber. Tá? Weber constrói 4 tipos puros, ou ideais de ação. Né? Vamos lá. A ação racional são 2, ou se desdobram em 2. Ação racional com relação a fins e ação racional com relação a valores, ok? Depois, a gente tem a ação tradicional e a ação afetiva, né? Ação sentimental, né? Que é a ação afetiva, ok? A ação de um indivíduo será classificada como racional, aí vamos agora às definições, com relação a fins, se, para atingir um objetivo previamente definido, ele lança a mão dos meios necessários e adequados, ambos avaliados e combinados tão claramente quanto possível de seu próprio ponto de vista. Um procedimento científico, por exemplo, ou uma ação econômica, por exemplo, expressam essa tendência e permitem uma interpretação racional. A ação racional, gente, com relação a fins, tá? É ela, né, de certa forma, que mais impacta o desenvolvimento do capitalismo. Ou o capitalismo, na verdade, né, ela se utiliza muito dessa ação para se desenvolver. Tá? É aí que a gente desenvolve, por exemplo, as leis racionais, um direito racional, os mecanismos administrativos racionais, os controles, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica. Geralmente você está usando que tipo de ação? A ação racional com relação a fins. Tá? Segunda característica, ou na verdade, segunda concepção de ação racional. Vamos ver. Ação racional com relação a valores. A conduta será racional em relação a valores quando o agente orienta-se por fins últimos.
agindo de acordo ou a serviço de suas próprias convicções e levando em conta somente sua fidelidade a tais valores, estes sim inspirados de sua conduta ou na medida em que crê na legitimidade intrínseca de um comportamento, válido por si mesmo, como, por exemplo, ser honesto, ser casto, não se alimentar de carne e etc. Está, portanto, cumprindo o dever, um imperativo ou exigência ditados por seu senso de dignidade, suas crenças religiosas, políticas, morais ou estéticas, ou valores que preza, tais como a justiça, a honra, a honestidade, a fidelidade e a beleza. Essa ação racional com relação a valores também impacta o desenvolvimento do capital de forma muito clara. Tanto é que no livro do Max Weber, O Espírito, a Ética Protestante, desculpe, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a gente percebe, né, que no começo do desenvolvimento do protestantismo e de sua consolidação na Europa, né, isso são os séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, a gente percebe muito claramente que, né, o protestante, ele, por exemplo, guardava o dinheiro dele, né, economizava o dinheiro dele e fazia uma ação racional em relação a valores, né, segundo a crença dele e, consequentemente, ele se aplicava ao desenvolvimento do trabalho, se aplicava à conduta, né, de, consequentemente, né, não ser dissoluto e, consequentemente, se tornar um grande, vamos dizer assim, responsável com o dinheiro, que, né, de certa forma, ele considerava que era uma bênção de Deus, era o dinheiro de Deus. E aí você tem o que? Você tem o valor e a crença do indivíduo relacionada à ação e, consequentemente, à ação de uma ética, que era a ética protestante, a ética cristã, né, que está ligada à reforma protestante. Né? Essa valorização do trabalho e, consequentemente, né, o acúmulo de riqueza que veio, né, por parte desses processos, contribuíram, né, com o desenvolvimento do capital. É isso que o Max Weber vai encontrar na sua pesquisa, né, e no seu livro a gente lê isso claramente. Tá? Então, essas duas ações racionais, elas são importantíssimas para a gente compreender, né, as relações sociais e, propriamente, a estrutura do desenvolvimento. Algo que, de certa forma, o Karl Marx não conseguiu desenvolver e não conseguiu vislumbrar. Okay? Vamos lá. Outros dois tipos, né, de ação social, a afetiva e a tradicional. Né? A conduta pode também não ter qualquer motivação racional, né? Como é o caso daqueles de tipo afetivo e de tipo tradicional. Tá? Diz-se que o sujeito age de modo afetivo quando sua ação é inspirada em suas emoções imediatas. Né? Então, vamos lá. Vingança, desespero, admiração, orgulho, medo, inveja, né? Entusiasmo, desejo, compaixão, gosto estético ou alimentar e etc. Tá? Então, essas emoções, né, quando elas, por exemplo, impactam na ação do indivíduo, então a gente chama essa ação de ação afetiva, tá? Sem consideração de meios ou de fins a atingir. Né? Não tem um objetivo racional de fins a ser alcançado. Uma ação afetiva é aquela orientada pelo ciúme, pela raiva ou por diversas outras paixões. Tá? A ação afetiva distingue-se da ação orientada por valores pelo fato de que, nesta, o sujeito elaborou conscientemente os pontos de direção últimos da atividade e se orienta segundo estes de maneira consciente. Né? Ou seja, a ação racional com relação a valores se distingue da ação afetiva porque a ação racional com relação a valores, conscientemente o indivíduo ele traça um plano de ação para chegar ao fim almejado. Tá? Então, portanto, né, ele age racionalmente. Tá? Podem constituir ações afetivas, escrever poemas eróticos ou amorosos, torcer por um time de futebol, levar os filhos a shows de cantores adolescentes, desde que elas se orientem pelos sentimentos das pessoas que as realizam. Tá? A ação tradicional, né, a definição dela está relacionada a hábitos e costumes. Okay? Quando hábitos e costumes arraigados levam, né, a que se haja em função deles,
ou como sempre se faz em reação a estímulos habituais, estamos diante de uma ação tradicional. Tal é o caso do batismo dos filhos realizado por pais pouco comprometidos com a religião, o beijo na mão durante o pedido de bênção, o cumprimento semiautomático entre pessoas que se cruzam no ambiente de trabalho, ou acender um cigarro após o café. Então, ela é uma ação tradicional porque ela está relacionada aos hábitos, aos costumes, está arraigado a essas perspectivas. Tá? Então, esses 4 tipos de ação refletem, né, a pesquisa de Max Weber e o desenvolvimento de Max Weber em relação aos tipos ideais. Aqui, nesses organogramas, novamente, a gente tem a ação social, né? A ação ou conduta humana individual, justificada e elaborada subjetivamente, dotada de sentido e motivação em relação ao outro e às circunstâncias. Né? É muito importante a gente entender esse conceito de ação social. Né? Os tipos de dominação, como a gente já viu também, o poder tradicional, o carismático e o legítimo racional, que, de certa forma, tem uma ligação com os tipos de ações sociais. Né? Então, a gente percebe isso muito claramente. Veja, o poder tradicional, ele geralmente se exerce dentro dessa perspectiva e a gente tem as relações ou a ação social tradicional muito fortemente ligada a ele. O poder carismático é justamente aquele poder, né, que, de certa forma, atrai você pelas emoções, né, pelo carisma do chefe, né, de Estado. Então, esse poder está muito também relacionado à ação social afetiva. Né? E, por fim, o poder legítimo, né, ou o racional, que é esse poder, entendeu, ligado ou à ação racional, né, com relação a fins, ou à ação racional com relação a valores. Tá? Então, a gente tem, né, todo um organograma, né, da estrutura do pensamento do Max Weber. Tá? O Estado, né, é tipo mais puro de dominação legal, detém o monopólio da elaboração da norma geral e o monopólio da violência, e, consequentemente, né, ele detém a força, né, para exercer o domínio. Ok? Poder, prevalência de vontades e interesses sobre os outros grupos ou indivíduos. Vamos aqui um pouco mais à frente para entender um pouco da dominação e alguns conceitos propostos pelo Max Weber. Então, veja, Weber interessou-se pelas estruturas de dominação, especialmente sobre 2 formas, a burocrática e a carismática. A primeira corresponde ao tipo especificamente moderno de administração, ou seja, a burocracia vai ser um elemento primordial de análise em Max Weber, porque Max Weber vai perceber que a burocracia racional ela tem um fundamento, entendeu? Que converge, se liga, né? Que se aproxima do desenvolvimento do próprio capitalismo. Tá? É essa burocracia racional que vai impactar a administração moderna, racionalmente organizada, a qual detém as sociedades ocidentais e que pode aplicar-se tanto a empreendimentos econômicos e políticos quanto aqueles de natureza religiosa, profissional e etc. E observem que as estruturas do capital, onde ele se desenvolveu, e aí ele está no mundo todo, atualmente, é toda essa estrutura, ele possui essa organização, ele possui um direito racional, ele possui uma administração racional, ele possui relações sociais racionais, e por aí vai, ok? O capital tem toda essa concepção. Nele, a legitimidade se estabelece através da crença na legalidade das normas instituídas e dos direitos de mando dos que exercem a autoridade. É óbvio, né, que a gente vai perceber também que toda essa racionalidade, ela de certa forma, promoveu também algumas anomalias, alguns distúrbios, algumas consequências, vamos dizer assim, catastróficas, quando a gente pensa, por exemplo, no Estado nazista alemão, ou mesmo na União Soviética stalinista. Né? Então, a gente vê a catástrofe, né, dessa perspectiva também, entendeu? Por quê? Porque é uma ação, né, de certa forma, que envolve outros elementos e desbanca, né, vamos dizer assim, acabou, por exemplo, dando num fim que não era o fim propriamente, vamos dizer assim, racional, como se almejava.
ok? Então, em oposição a ela, as duas outras formas, a tradicional e carismática, fundamentam-se em condutas tradicionais, tá, ok? Em comparação com a carismática, a tradicional é mais estável. Mas em certas circunstâncias, cada uma dessas formas de dominação pode converter-se na outra ou destruí-la, tá? As formas de dominação tradicionais ou racionais podem ser rompidas pelo surgimento do carisma, que institui um tipo de dominação que se baseia na entrega extracotidiana à santidade, ao heroísmo ou exemplaridade de uma pessoa, e as regras por ela criadas ou reveladas, tá? Ela representa a possibilidade do sistema teórico weberiano de rompimento efetivo, apesar de temporário, das outras formas de dominação, ok? Uma outra concepção e um outro conceito também importante, Max Weber, como eu já disse para vocês, Max Weber vai ser um dos teóricos, né, que vai pensar esse processo de racionalização, por que esse processo ocorreu, como ele se desenvolveu e, de certa forma, os efeitos até negativos em relação a isso. Então, eu vou deixar somente essa citação do Max Weber para a gente fechar a aula e esse resumo dos principais conceitos da sociologia de Max Weber. Assim como Karl Marx e assim também como Durkheim, tem que se aprofundar, tem que ler, entendeu? Para conhecer melhor a sociologia desses grandes teóricos, tá? Então, vejam, a menos que seja um físico, quem anda num bonde não tem ideia de como o carro se movimenta, tá? E não precisa saber, né? Basta-lhe poder contar com o comportamento do bonde e orientar sua conduta de acordo com essa expectativa. Mas nada sabe sobre o que é necessário para produzir o bonde ou movimentá-lo, tá? Então, esse desencantamento do mundo que o Max Weber justamente ocorre de forma acentuada pelo processo de racionalização que se expande na sociedade e, observe, né, ele não significa que as pessoas se tornaram mais racionais ou mais conscientes, né, dos fatos, dos problemas e mais conhecedores, né, da realidade. Não. Tá? É esse que talvez seja o grande problema, né, que o Max Weber aponta. Tá? Então, continuando, né, o selvagem, né, tem um conhecimento incomparavelmente maior sobre suas ferramentas. Crescente intelectualização e racionalização não indicam, portanto, um conhecimento maior e geral das condições sobre as quais vivemos. Tá? É interessante isso, porque vocês percebem, né, hoje, com o desenvolvimento das parafernálias e tecnologias das redes sociais, né, a gente tem inúmeras, né, que a gente chama hoje o conceito de fake news, né, são o quê? São informações, são conhecimentos, né, que nem sempre são conhecimentos verdadeiros, mas vejam, no mundo que nós vivemos, que é o mundo da racionalização, da intelectualização, as pessoas não se preocupam em se certificar sobre a verdade dos fatos, sobre, né, a verdade das proposições. Tá? Então, é justamente isso que o Weber está dizendo. A crescente intelectualização e racionalização não indicam, portanto, um conhecimento maior e geral das condições sobre as quais vivemos. Conhecimento a qualquer momento. Tá? Então, esse talvez seja o grande ponto, né? Desculpe, né? Só para repetir, né? A crescente intelectualização e racionalização não indicam, portanto, um conhecimento maior e geral das condições sobre as quais vivemos. Significa mais alguma coisa, ou seja, o conhecimento ou crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Significa, principalmente, portanto, que não há forças misteriosas incalculáveis, mas que podemos, em princípio, dominar todas as coisas pelo cálculo. Isso significa que o mundo foi desencantado. Já não precisamos recorrer aos meios mágicos para dominar ou implorar aos espíritos. Os meios técnicos e os cálculos realizam o serviço. Isso, acima de tudo, é o que significa a intelectualização. O grande problema, né, é que isso também implica, né, uma certa, vamos dizer assim, anomalia da realidade social contemporânea e moderna, porque os indivíduos abdicam, né, do próprio conhecimento. Tendo a oportunidade de conhecer, deixam de conhecer. Tendo a oportunidade de conhecer, não querem conhecer.
é um fenômeno, né, muito interessante que implica justamente esse desencantamento do mundo. Mas aí são discussões mais complexas e aí a gente teria que avançar um pouco mais e, consequentemente, sai um pouco dos objetivos da nossa disciplina, que é justamente estudar as relações entre sociologia e educação. Então, gente, a gente encerra aqui o pensamento do Max Weber, né? Um ótimo, né, dia de estudos para vocês, entendeu? Uma boa prova para todos, né, porque esse é o conteúdo da nossa primeira avaliação, e dúvidas estamos à disposição. Valeu, gente, muito obrigado, um abraço.